Olá, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Ô, Miguel, como vai? Como vai, Ana? Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, prazer renovado estar aqui novamente. Prazer é nosso. Ricardo, eu queria um comentário seu, então, sobre essa iniciativa aqui do Boulos. Está rolando a eleição em São Paulo, né? O segundo turno é no final de semana que vem, em várias cidades. E aí o Boulos tomou essa iniciativa de fazer um debate na rua com a população de São Paulo, muito interessante. A gente já assistiu agora uma pergunta de uma moça que falou do problema de saúde dela, e ele está respondendo aí, falando sobre as propostas deles para a saúde. O que você acha dessa iniciativa do Boulos? Miguel, eu acho que, além de uma eleição, isso é fundamental. Em todo canto que você chega, né, nos debates sobre os rumos da esquerda, sempre é dito que a esquerda não consegue mais vislumbrar o contato com as pessoas, sentir o que as pessoas realmente querem, né? Então, houve um afastamento, isso é real e concreto. A partir do momento que a gente foi cada vez mais governando, a gente foi mais se afastando, né? O que Boulos faz é colocando, repito, muito além de uma eleição, colocando uma coisa que é fundamental. A esquerda tem que voltar a dialogar com as pessoas, com o povo. É preciso ter coragem para poder ouvir o que não se quer ouvir, porque, evidentemente, isso acontece, e, ao mesmo tempo, trazer esse ativo chamado povo para dentro da política. Porque ninguém quer ficar somente como espectador, não, esperando o dia da eleição para poder votar em um ou em outro sem acreditar em ninguém, porque não se sente sujeito, partícipe do processo. Nós, né? Nós fomos formados, de certa forma, nesse meio. Né? Eu fui prefeito, eu implantei o orçamento democrático na prefeitura de João Pessoa, mas até aí tudo bem, porque muitos municípios governados pela esquerda no Brasil inteiro tiveram essa, e ainda têm essa experiência. Mas eu, quando fui eleito governador, Miguel, eu tomei uma decisão, aliás, disse na campanha que queria fazer, e nem eu sabia direito como fazer, porque é totalmente diferente. Um orçamento democrático, plenárias populares no município e no Estado. No Estado você tem que ter um planejamento a médio e longo prazo, são outras demandas, não é? É bem diferente. E eu, no primeiro ano, até o último ano, dos 8 anos, nós fizemos grandes plenárias. No início era só cobrança, o Estado não tinha dinheiro, não tinha terra arrasada. Mas, assim, aquilo me fortaleceu porque eu governei sempre em minoria na Assembleia. Né? Eu terminei o primeiro mandato com 6 deputados entre 36. E eu tenho certeza que o que me sustentou foi exatamente a capacidade que o governo teve de dialogar, de discutir, de debater, de inclusive, não era concordar com tudo, porque você não pode concordar com tudo, você não pode dizer tudo, porque aí seria uma mentira, né? Mas ter a coragem de dizer não e explicar por que estava dizendo. Isso foi um aprendizado enorme. É o único Estado que adotou esse modelo, né, de contato direto, como o Boulos está fazendo, né, de contato direto, com 17 grandes plenárias, muitas outras que antecediam essas 17 grandes. Eu acho que, para São Paulo, essa é a famosa injeção na veia. Para o Brasil, é injeção na veia. Para o Brasil, é energia. A política tem que trazer energia, Miguel e Ana. Se não trouxer isso, ela torna-se amorfa, sem lado definido. Né? Então, eu acho que experimentar isso, né? E mais do que isso, propor. Eu acho que o Boulos, além de fazer isso na campanha, tem que dizer que vai adotar isso durante o governo. Né? Porque um governo progressista, popular, democrático, ele não pode ter medo de dialogar, principalmente nas dificuldades. Porque nas dificuldades você precisa ter o exército com você. Né? Nos grandes choques você precisa ter o povo ao seu lado, porque senão você não governa. Né? Então eu via essa tribuna livre aí com uma expectativa enorme. Eu acho que se São Paulo quiser ajudar o Brasil e quiser se ajudar, ela elege o Boulos e o Boulos implanta esse modelo que é extremamente importante, anualmente, misturando orçamento com outras demandas
e fazendo com que o orçamento, de certa forma, reflita as prioridades que são levantadas, né? Eu, sinceramente, vibrei muito quando eu vi isso, porque eu acho que a resposta política que estão nos cobrando, corretamente nos cobrando, para fazer com que a esquerda volte a dialogar com o povo, né? Porque sem diálogo você não tem transformação, e a não ser que você não queira transformar e você se esconde do povo. Eu vibrei muito com isso aí, achei extremamente interessante, lembrei muito das experiências que a vida me deu a oportunidade de participar, né? E espero que São Paulo possa, como fez com a Erundina, como fez com a própria Marta, possa nos dar novamente algo que alegre o Brasil. Ricardo, você está fazendo uma avaliação sobre São Paulo e sobre essa energia nova com esse modelo de debate na rua, que é engraçado que isso seja inovador, né? Isso deveria ser parte mesmo da nossa... Quando eu falo nossa, eu falo campo de esquerda mesmo, Claro, nossa claro. gramática, nosso jeito de fazer, né? Olhando para o Brasil, eleições 2024, o que você também acha que pode ter faltado para o melhor desempenho do campo da esquerda ou centro-esquerda, olhando de uma forma mais ampla, nas eleições municipais? Olha, eu participei mais diretamente, né, de uma eleição, acompanhava, claro, em todo o Brasil, participei da eleição de João Pessoa, minha companheira Amanda foi candidata a vice, nós perdemos, ficamos em 4º lugar, né, era uma chapa do PT, numa aliança com o PSOL, o PT dentro da federação, mas a federação, os 2 outros partidos estavam fora da chapa apoiando a candidatura do atual prefeito. Né? E nós fizemos um esforço grande lá para poder fazer esse tipo de diálogo, mas eu acho que tem 2 coisas fundamentais aí, Ana. Primeiro é que nós estamos vivenciando, né, provavelmente, acho eu, em função das redes sociais, uma época muito dura, né, muito difícil, uma onda conservadora que as pessoas talvez exprimam na raiva, no ódio e na exclusão o seu conservadorismo e coloca isso na política, né? E eu acho que essa onda ela se colocou no nosso país, né? Você vê uma cidade como João Pessoa, uma cidade que sempre teve movimentos sociais organizados, uma cidade, nos últimos 16 anos, de certa forma, governada pela esquerda, 2005 até 2020, né? Governada pela esquerda, primeiro comigo, depois com Luciano Cartacho, e a gente nem ir para o segundo turno, né? Ou seja, você olhar para outros estados, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que houve uma falta de sintonia entre o discurso, aquilo que era apresentado, na grande maioria das candidaturas do campo da esquerda era o time do Lula, né? E a efetivação desse time do Lula, né? Porque, de certa forma, essa estratégia do time do Lula era para proteger o governo, fortalecer o governo e, ao mesmo tempo, preparar 2026, uma estratégia importante. Mas me parece que o governo também teria que ter tido um lado mais explícito nesse embate, que foi um embate bem nacional, né? Não, nós tivemos dificuldades. Se você somar os votos aí do PL, somar do União Brasil, somar do PSD, porque por mais que se tente fazer malabarismo de retórica, efetivamente essa turma não faz parte desse campo de cá. Essa turma, circunstancialmente, ocasionalmente, compõe um governo e com muitas defecções, como todos nós sabemos, não é? Mas se você observar bem, juntar nesse lado de lá, vamos dizer assim, quem participou do golpe, quem empurrou o Brasil para esse pântano dessa última década perdida, até 2022, quem participou disso foi amplamente majoritário no nosso país, né? O Boulos ficou dentro
de uma votação que é característica em São Paulo, apesar do Lula ter vencido lá em 2022, na capital, mas o Boulos, se você pegar a votação de Erundina, a votação, você vai ver que existe aí uma marca, né, dentro da cidade que vai ali dos 30% a 38%. Né? Então, eu sinceramente acho que não foi uma vitória nossa, foi uma derrota nossa. Agora, a gente pode aproveitar essa derrota para poder extrair lições e, ao mesmo tempo, nos preparar para derrotarmos, né, esse sentimento de direita, e que eu acho que, para isso, é preciso que a gente toque em alguns pontos cruciais. Se a gente não tem um projeto, se não tem um programa que conflite com os interesses dominantes dessa verborréia da extrema-direita e da direita no país, a população vai se sentir órfã de um lado e acompanha esses discursos. Né? É claro que a eleição ainda não acabou, nós temos Cuiabá, nós temos Fortaleza, que é uma eleição interessantíssima. Fortaleza tem uma história aí, a Maria Luísa Fontenelle foi eleita em 85, não é isso? Me corrija se... Em 85, numa votação assim que ninguém esperava. E a cidade virou, literalmente virou. Agora a cidade está virando. O Evandro Leitão, que representa aí esse campo nosso, né? O Evandro Leitão tem condições extremamente importantes de ganhar essa eleição numa capital grande, né? Poderosa do ponto de vista econômico, porque Fortaleza cresceu muito nesses últimos 10 anos, e dá um alento a muitos resultados que não foram bons que a esquerda teve no país. Nós perdemos Belém, né? O nosso prefeito não foi, que é do PSOL, não foi nem para o segundo turno. Nós não fomos bem em João Pessoa, não fomos bem em Maceió, não fomos bem em Sergipe. E eu estou falando dentro de um território que é majoritariamente um território onde o Lula é majoritário. Eu não digo nem que a esquerda seja majoritária, mas o Lula é majoritário. Então, de certa forma, está tudo interligado. Né? E Natal, com a Natália, onde se aproxima rapidamente do candidato da direita, e eu creio que ela será eleita. Não é? Então, são duas eleições, juntamente com Cuiabá, com Lúdio Cabral, são 3 eleições muito importantes para nós, além do grande embate em Porto Alegre, né, com todas as dificuldades que nós temos, a gente sabe disso, né? Até mesmo porque esse ovo da serpente aí, ele foi gerado, né, muito no Sudeste e no Sul. Né? Essa parte do Brasil tem a presença da extrema-direita muito forte. E eu acho que faltou muito para nós, respondendo a tua pergunta, um projeto que fale com o povo. Um projeto que fale com o povo. Se você não... O povo está aí, paga gasolina cara, paga energia cara, paga isso. Compreendeu? O povo tem que ter sonhos. As pessoas têm que viver melhor. E para viver melhor, não tem como, tem que ter um embate. Se pudesse viver melhor sem ter embate, seria uma maravilha. Mas não é esse o caso. Concretamente, né? Você tem forças antagônicas que umas ganham com a expectativa do povo viver pior e outras querem que o povo viva melhor. Esse embate tem que ser claro para o povo. E eu acho que a gente não teve a capacidade, nesse período aqui, de deixar isso claro. Né? Por exemplo, o governo Lula enfrenta um problema seríssimo no Congresso. Nós temos que abrir esse jogo. Isso não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal o Congresso pegar 60 bilhões de reais para emendas parlamentares. Isso não é normal. Ah, não, mas não pode melindrar, porque se melindrar vai ser muito pior. Eu acredito muito na teoria de esticar a corda. Né? E a gente conhece, de certa forma, o fisiologismo de uma parte considerável desse Congresso. Eu acho que a gente precisa brigar mais, dizer, rapaz, olha, daqui para cá você não passa, daqui para lá a gente conversa. Coisas desse tipo, né? Para que a gente não negocie muito por baixo. Eu acho que a gente negociou por baixo o arcabouço fiscal. Eu acho que merecia um tensionamento, porque é dinheiro que se tira do povo para levar para os juros da dívida pública.
Isso antes de começar o governo, que é quando nós tínhamos um fôlego muito maior, evidentemente. Qualquer governo, antes de começar, a expectativa é muito maior. E eu acho que está nos faltando isso, né? Para que a gente não permita essa serpente voltar a dar as cartas aqui no país. E isso é muito sério, né? Porque se você pegar os resultados, você vai ver que há um voto extremamente, eu diria conservador, mas é um voto em partidos que não se alinham conosco, a não ser quando a gente consegue ganhar. Quando a gente consegue ganhar, ou então quando a gente é invencível, como foi o caso da reeleição do Lula, como foi... Aí os caras estão juntos, evidentemente, né? Porque leem as pesquisas e sabem disso. Mas se tiver qualquer um que chegue e ponha em questionamento esse favoritismo, tem uma turma aí que foge para o outro lado. Então, nós precisamos fortalecer o lado de cá. E eu acho que isso foi mal feito durante as eleições de 2024. Ricardo, você falou em Fortaleza, né? Fortaleza é uma das eleições aí mais eletrizantes do país, até por conta que está muito polarizada nacionalmente, está em jogo, de certa forma, muitas análises nacionais que foram feitas sobre o primeiro turno, na realidade, todas são provisórias, né? Porque vai depender do segundo turno, que após o segundo turno a gente vai poder fazer análises um pouco mais objetivas e até rever o que já foi feito no primeiro turno, né? O balanço está à espera, falta só uma semana para esperar. Mas aí tem essa pesquisa hoje, do Quest, quer dizer, de ontem à noite, hoje de manhã, foi publicado, os dois estão com 43%. É claro que a gente sabe que a gente tem experiência em analisar a pesquisa. Uma das experiências é não acreditar tanto, né? Vai ser difícil em Fortaleza, porque o André Fernandes passou com muita força para o primeiro turno, então vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, mas a pesquisa é essa, e você, a espontânea, o André Fernandes tem um pouco mais, 39%, Evandro Leitão, 35%. Agora, eu queria mostrar dois fatores aqui, que serve só para a gente analisar, né? Que é uma maneira da gente conversar e trocar ideia sobre política. Tem isso aí, o voto por gênero. Olha aí, Ana, que você até comentou ontem, que entre as mulheres, se dependesse das mulheres, o Evandro Leitão ganhava com tranquilidade. Ele tem 11 pontos na frente do André Fernandes entre as mulheres. Agora, por outro lado, entre homens, também o André Fernandes ganharia também com tranquilidade, com folga. Também tem aí uma vantagem larga de 13 pontos na frente, né? E eu também separei aqui por renda. Quer ver? Aqui, ó, por renda. Aí também uma coisa interessante, Ricardo, né, que aí já reflete, inclusive, já a polarização nacional que a gente via. Isso aí, inclusive, talvez até seja uma coisa boa para o Evandro, né? Porque você vê que ele está crescendo muito entre os mais pobres, né? Ele tá aí, você tem 3 colunas aí, para quem não está conseguindo enxergar, porque está vendo pelo celular, ficou muito pequeno, eu falo aqui. Aí na tela são 3, a intenção de voto por renda domiciliar. Tem 3 colunas. A primeira é famílias mais pobres, que ganham até 3 salários. O Evandro Leitão está liderando, com 45%, uma boa vantagem. Aí nas outras 2 colunas, que são mais famílias com renda média, o André Fernandes já lidera. Como é que você analisa esses dois dados aí, essa hegemonia, essa força maior do André Fernandes na classe média e do Evandro Leitão entre famílias mais pobres e entre mulheres? Olha, eu penso que tem um dado que não é explicitamente colocado na entrevista, mas dá para ter essa percepção, que quem cresce é Evandro Leitão. Evandro é que cresce. Você sabe que numa eleição curta, como é o segundo turno, né, quem cresce tem uma vantagem do que quem está lá, sabe, simplesmente tentando impedir que o outro cresça, porque ele não tem mais condição de crescer. Atingir um certo teto, digamos assim. Eu penso que, apesar de ser uma eleição muito difícil, porque as eleições são difíceis mesmo no Brasil de hoje,
Mas eu vejo que a Wanda Leitão vai bem para essa disputa, né? O fato de ser mais votado nas mulheres é mais ou menos essa coisa mesmo de gênero, né? Se você pegar apoiadores de Bolsonaro, a maioria é homem. As mulheres, a maioria, apoiam o oposto a Bolsonaro, o oposto ao bolsonarismo, o oposto à extrema-direita. Eu via um debate recentemente onde um companheiro dizia que, com razão, que isso se devia ao fato das mulheres, de certa forma, precisarem mais do serviço público no seu dia a dia, né? O filho para educar, isso, e que a maioria dos homens pouco mexe com isso, né? E sabe como isso é importante para as famílias, para a vida familiar, não é? E acho que essa diferença, sabe, é uma diferença fundamental para nós. É uma diferença fundamental esse papo de dizer menos Estado, para quem? Menos Estado para quem mais precisa, né? É uma coisa que eu noto que muitas vezes a gente tem um certo temor, Miguel e Ana, de colocar isso em pauta. A política nossa tem um certo temor, mas eu acho que esse é um diálogo real e concreto que a gente precisa ter com a população. Nós não queremos estatizar, não. Agora, aquilo que é atividade precípua da pública, ela precisa continuar pública e ser melhor tratada, ter mais investimentos. Me refiro explicitamente à educação, me refiro à saúde, me refiro a umas áreas que são essenciais para a nossa população. Eu fiz muitas caminhadas, né? Eu faço muitas caminhadas na política, até mesmo por não ter... Sempre, a gente quase nunca tinha estrutura, então a história era caminhar e conversar e ouvir as pessoas. E o que mais se encontrava é o seguinte: a quantidade de gente nesse país que está 1 ano esperando por uma cirurgia, 2 anos, 3 anos, esperando por uma ressonância magnética, esperando por uma tomografia, é enorme, compreendeu? Então, e isso é em todo canto, é no Sudeste, é no Centro-Oeste, é no Nordeste, é em todo canto, não é uma coisa privativa, lá do Nordeste, não, é de todo canto. Então, a quem serve o serviço público, é fundamental que seja posto na pauta e explicitado de uma forma muito, muito clara para a nossa população, né? Eu penso que esse é um dos pontos importantíssimos. Mas voltando para Fortaleza, eu repito, Fortaleza tem uma tradição. Fortaleza, sabe, sempre nos embates entre direita e centro-esquerda, Fortaleza sempre pendeu mais para a centro-esquerda. Não será novidade se o Evandro sair vitorioso nesse domingo próximo. Não é coisa do outro mundo, não. Afinal, repito, o crescimento é dele, que está chegando num empate reconhecido até por institutos que, enfim, que normalmente não são muito favoráveis a nós. Ô, Ricardo, Aninha, deixa eu só atravessar aqui a sua vez de perguntar, porque para ficar nesse assunto aí de Fortaleza, o que você achou do apoio do Roberto Cláudio, né, que é ex-prefeito de Fortaleza, do PDT, e do Ciro Gomes, né, porque apesar de ele não ter sido, de não estar abertamente apoiando, mas tem várias reportagens já na imprensa cearense que dizem que ele já fez reuniões com o André Fernandes e tudo. O que você achou dessas notícias? Miguel, grotesco, né? Grotesco, né? Um cara que, indiscutivelmente, tem um grau de inteligência como Ciro Gomes, terminar dessa forma é lamentável, né? Ou seja, é o ódio se sobrepondo a qualquer outro movimento racional. Né? Porque, sinceramente, não é pelo fato de você não ir para o segundo turno que você vai negar reconhecimento a uma candidatura que é efetivamente diferenciada em relação à candidatura da direita, da extrema-direita lá em Fortaleza. Não tem a menor dúvida disso. Ou seja, você não pode ser, acima de tudo, anti-PT. E é isso que, infelizmente, o Ciro e o Roberto Cláudio... Agora, essa pisada é a famosa pisada na jaca, né? Porque para você tirar o pé dali dentro, amigo,
Você não tira mais, não. E jamais você vai ser confiável à direita. Né? Porque tem gente que acha que basta sinalizar que vai ser confiável. Não é, não vai ser adotado, não. Vai continuar ali aquela pessoa perdida no meio do mundo, entre dois mundos distintos, feito uma entidade aí superior, e, sabe, sem encontrar mais um rumo. Eu acho que eu preferi muito mais a fala do Lupe, presidente nacional do PDT, que ele não disse o nome, né? Mas todo mundo sabe para quem foi aquela fala, né? Ou seja, não é possível que um partido onde Brizola presidiu fosse... Você imagina Brizola em 89 fosse ser tomado pelo fato de ter perdido para o Lula, não ter ido por pouco para o segundo turno e fosse se vingar votando em Collor. É basicamente isso. É basicamente isso lá. E a primeira frase que eu lembro muito bem que o Brizola disse: vai para lá. Eu não quero conversa contigo. Eu vou conversar aqui, né? Mas eu não quero conversa contigo. Eu não te apoio. Né? Ou seja, aí você chegar numa altura dessas da vida, numa complicação, inclusive emocional, né? Da população brasileira, um mundo extremamente perturbado, né? E você tem uma posição dessa de dizer que o PT é a pior coisa e por isso não vai de André Fernandes, eu acho que chega ao fim aí uma carreira, né, que eu não diria brilhante, porque sempre colocou os pés pelas mãos, né, mas chega ao fim. Né? É inexplicável essa posição, essa postura da parcela que é comandada por Ciro Gomes em Fortaleza. É inexplicável isso aí. Ela sai até um pouco da esfera da política, né? Ela tem um tom um pouco vingativo, assim, uma coisa um pouco fora da razão da política. Né? Exatamente. Não é política, né? Se fosse política, você tinha algum argumento. Se você simplesmente dizer, olha, não dá para ter hegemonia do PT, olha como não dá. O que tem de bom nesse país foi o PT que trouxe. Foi o campo democrático e popular que trouxe. O outro lado só fez vender e lucrar com as vendas. O outro lado nunca teve um programa mínimo, sério, né, para as pessoas vulneráveis. Olha a história do Brasil. Não é? O que a gente tem nos últimos 50 anos aí, 30 anos de positivo, vem das ideias, das articulações, da posição do PT. É inegável isso. Aí chega o cara e diz, não, para evitar a hegemonia do PT, eu vou votar na extrema-direita. Claro, sabe? Isso não existe, né? Ricardo, não tem sentido, porque o PT tem 248 prefeitos no universo de 5.600 prefeituras. Que hegemonia é essa que você tem? Eu ia perguntar que hegemonia é essa que ele está falando. Né? É porque é a hegemonia pessoal, né? É o embate pessoal, né? É um sonho de alguém querer ser presidente e, de repente, está lá o Barba, né? Está lá o Barbudo, está lá Lula no meio, sempre, e o povo querendo Lula, né? Então, isso, sabe, eu acho que atrapalha muito o raciocínio. Eu acho que quando você chega numa fase dessa, a melhor coisa era você pedir substituição, pedir férias, né, sem tempo, por tempo indeterminado, e fazer outra coisa do que estar tentando influenciar na política. É lamentável, sinceramente, esse tipo de posição. É verdade. Posso fazer uma pergunta aqui, Miguel? O Miguel gosta da campanha, de acompanhar bem a campanha de Fortaleza, e realmente a campanha de Fortaleza está eletrizante. Mas eu queria trazer alguns comentários da nossa audiência aqui, enquanto o Ricardo Coutinho falava. O Cláudio Souza Lima disse, melhor governo que a Paraíba teve, para o Ricardo. A Poliana falou, boa tarde. Ela está comentando aquele debate do Boulos na rua, que nós estávamos conversando sobre ele. Né? Boa tarde, debate como esse, nas ruas e nas redes, é muito melhor do que debate nas TVs. Também a Leila Araújo falou, concordo, debate na rua é democracia na veia. E a Maria José disse, esse convidado é maravilhoso, elogiei também ao Ricardo Coutinho. E, por último, o Edson
Barbosa, votei você para o Senado na nossa Paraíba. Eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo, e a gente fez ontem até para um convidado nosso aqui da ciência política, era um professor da ciência política, eu fiz essa pergunta também para ele, que muito tem ouvido muitos comentários, principalmente o pessoal do PT, Lidberg, o Rui Falcão foi entrevistado aqui também, a própria Gleisi, logo no final do primeiro turno, tentando dialogar com as críticas que vieram de um desempenho que idealmente seria melhor, no caso de um partido que tem na cadeira da presidência, né, o presidente, né, da República, e eles falam recorrentemente de que as eleições municipais não são determinantes para a eleição presidencial, e usam como exemplo 2020. 2020 houve um mau desempenho nas eleições municipais e 2022 venceram as eleições para presidente. Você também faz essa avaliação? Ontem, esse professor que nós recebemos, ele falou o seguinte: as eleições municipais impactam mais na formação do Congresso. E realmente, o Congresso, que saiu de 2020 para 2021, 2022, é um Congresso adverso à base do presidente Lula. Isso também não dificulta, só para complexificar um pouquinho a pergunta, um Congresso adverso também é algo que pesa sobre uma presidência, né? Eu acho que são duas coisas, são duas eleições bastante distintas, né? Infelizmente, eleição majoritária para presidente e eleição para o Congresso. Infelizmente, a nossa população não consegue ainda perceber que, se ela quer o Brasil de uma forma, ela precisa acompanhar esse caminho com o Congresso. Então, o que você mais tem é você tendo, eu vou dar o exemplo da Paraíba ou de qualquer estado do Nordeste, 70% de votos para Lula. Aí, quando você vai ver os deputados do PT, só tem um. A Paraíba só tem um. Compreendeu? Ou seja, como é que pode você ter 70% de votos e, ao mesmo tempo, ter um, sabe? E com um agravante, em 2022, essa turma que foi eleita estava toda contra. Estava tudo lá no lado de Bolsonaro. Só que tem muita gente esperta também, né, Ana? Essa turma, quando o voto dele está em jogo, se ele chegar num terreno aberto assim e perceber que a maioria é do outro candidato, eles já não falam na candidatura majoritária, eles vão só falar na candidatura proporcional. Ou seja, é por isso que a gente tem um Congresso, sinceramente, com pouca representatividade em relação aos principais interesses do povo brasileiro. Mas eu acho, viu, Ana, que eu continuo achando que para a gente vencer, e creio que nós vamos vencer em 2026, as eleições municipais, elas não são determinantes. Evidentemente que não são. Agora, você imagina se você tem, na grande maioria das cidades, principalmente maiores, onde reside a força da extrema-direita, se você tem disputas onde, ganhando ou perdendo, o nosso campo estivesse representado no segundo turno. Né? Evidentemente que esse caldo de cultura seria totalmente diferente. Você tem muitas disputas onde você tem a direita contra a direita. Em João Pessoa, você tem a direita contra a direita. Os dois votaram em Bolsonaro em 2022. O atual prefeito, ele bancou a campanha de Bolsonaro. Inclusive, o filho dele, que foi eleito deputado federal e quase que quebrava uma prefeitura, por isso que não fizeram nada durante esses anos todos. Ele não tem uma creche para mostrar, uma escola, não tem nada. Então, quando você percebe, eles casaram a campanha de Bolsonaro com a do filho, com a do governador, que eles apoiaram, que ganhou as eleições. Ou seja, é claro que seria diferente se a gente tivesse uma presença mais ostensiva nesse segundo turno. Eu não estou dizendo que o PT vai perder, pelo contrário, eu acho que nós vamos ganhar. Agora, 2022, né, nós estávamos, de certa forma, na oposição e após uma pandemia que marcou profundamente a nós todos, né? A gente não conhecia aquilo, né? Aquilo foi totalmente diferente, marcou. E o que mais ficou foi o pouco caso, o descaso com que o governo tratou o povo brasileiro, né? E aí foi se multiplicando para todos
os setores, né? Ou seja, e Lula, o injustiçado que foi resgatado para poder colocar o Brasil de volta num rumo e que está buscando fazer isso. Evidentemente que eu, particularmente, gostaria muito de uma velocidade maior, de algo mais concreto. Eu gostaria muito disso. Eu acho que é necessário isso. Mas eu compreendo as razões do presidente Lula, né? Quer dizer, ele sabe bem mais do que eu, com certeza, porque é a terceira vez que é presidente, e sabe como um Congresso pode ser mal para um governo, como foi para Dilma, né? A Dilma foi derrubada porque o Congresso fez um grande pacto. O Congresso foi o bloco, foi o centro, né? E derrubaram a Dilma porque houve uma combinação das forças midiáticas com as forças econômicas e com o Congresso, com a política. Quiseram se livrar do PT, achando que o PT ali estaria acabado, né? Então, o presidente Lula sabe disso. Mas eu acho que essa corda precisa ser mais esticada, que nós estamos, assim, na minha opinião, a gente precisa ter mais do Congresso. A gente precisa colocar para a população diferenças onde a população hoje não consegue perceber. E nós temos diferenças. O nosso governo, quem comanda o nosso governo é bem diferente da hegemonia que existe hoje dentro do Congresso, né? Então, nada, eu não estou dizendo que a gente espanta quem quer que seja. Eu estou dizendo que a fatia do bolo para os interesses do povo representados pelo Congresso, ela tem que ser maior, né? E a fatia do outro lado, ela precisa ser menor. Eu estou dizendo basicamente isso. E acho que ajudaria se nós tivéssemos polarizado essas eleições, né? No maior número de cidades, de aglomerados urbanos. Eu acho isso, né? Agora, é preciso aprender as coisas, né? E é preciso, eu acho, sem me perguntado isso, mas eu acho que cada um dos ministros deveria, terminar a eleição, segundo turno, na outra segunda, chegar a dizer, presidente, está aqui à sua disposição. Porque é claro que o presidente Lula, e é normal em qualquer, não por conta da eleição somente, mas em qualquer meio de mandato, ele fazia alguns redirecionamentos, é claro. Eu tenho certeza que qualquer governante, e o presidente Lula também, ele pensa em fazer alguns acertos, alguns ajustes na sua equipe, né? Para que a gente chegue em 2026 na ofensiva. Na prática, eu estou querendo dizer isso. Nós não podemos chegar em 2026 na defensiva, porque aí é fatal. É fatal. Nós precisamos chegar na ofensiva, dizendo nós não fizemos mais por conta disso, mas fizemos muito mais do que eles fizeram. E isso é plenamente possível, né? Porque se a gente conseguir entregar 30% daquilo que está montado, se a gente consegue entregar lá na ponta mesmo, né, a gente vai ter, eu acho que uma guinada bastante interessante. Por exemplo, eu me lembro dos deputados e senadores que, em todos os estados, entregam tratores, entregam, sabe, poços, dessalinizadores. De onde? Da Codevasf. Mas a Codevasf é do governo. E os caras escondem. Eu dizia para o Pimenta, na época que ele era ministro, eu dizia lá para os auxiliares deles, rapaz, é preciso colar alguma coisa nas entregas, porque é a entrega do governo. Não pode vir um deputado, tudo bem, o deputado participa também. Agora, amigo velho, você não pode retirar do cenário, do retrato, da foto, o governo federal, que é quem governa o país, que é quem possibilita que isso aconteça. Então, é uma disputa. O que eu estou dizendo é que existe uma disputa e que nós precisamos ser mais ofensivos, mais presentes, mais determinantes, porque aí esse vento muda, né? Esse vento que a gente está vendo conservador, ele muda, porque vai ter disputa, tendo disputa explícita e clara, né? Os nossos argumentos, eu não tenho a menor dúvida, e os interesses que a gente representa são interesses bem melhores para o povo brasileiro do que os interesses da direita e da extrema-direita aqui no Brasil. Maravilha. Ricardo, a gente combinou até 6 horas, você tinha um compromisso, né? Como é que está aí?
apanhar a moçada ali em colégio. Mas eu espero, viu, que a gente possa estar comemorando, né? Eu acho que, se possível, a vitória, mas se não tiver vitória, que a gente perceba o surgimento de forças que continuem após as eleições a pressionar em busca de um projeto, né? Eu acho que a responsabilidade do Boulos é enorme nisso, né? Eu acho que o Boulos tem se doado muito nessa campanha, não é? Aliás, como sempre, né? Um cara bem formado, né? E penso que a gente precisa, assim, fazer uma análise profunda, não é para se auto-chicotear, não, é para poder entender os caminhos, combinar algumas coisas e cumprir essas coisas, o que quer que sejam, mas cumprir essas coisas. Defender o governo, proteger o governo, porque não se iluda, Miguel e Ana. Eles vão vir com tudo, porque eles pensam que a prévia 2026 é 2024. Eles pensam que só interessa isso e vão vir com tudo, né? E vão cobrar uma fatura muito maior. E é preciso que o governo tenha proteção. E para ter proteção popular, né, do povo, né, dos ativistas, retomar a militância, eu acho que o governo precisa adotar algumas formas diferenciadas de contato, de juntar as pessoas. Tem que juntar as pessoas, né? A gente não pode estar vivendo só de like, não. Tem que juntar as pessoas. Tem que fazer com que essa turma aí se encontre, converse, né? E busque caminhos que sejam os caminhos coerentes com o Brasil justo, né? Com o Brasil fraterno, com um Brasil que espante de vez essa coisa dessa extrema-direita que está aí perturbando em tudo que é canto, porque as pessoas elas praticamente não conseguem ver como é que está a Argentina, né? Vibraram com a vitória lá do Milei e agora não querem saber como é que está a Argentina. Elas fazem ouvido de moco, né? O país se desfazendo, o povo morrendo de fome. E quem era a Argentina, né? Aquele auto-orgulho, o povo numa situação delicadíssima, né? E ao mesmo tempo é resultado de quê? É do projeto político deles, aprofundamento da miséria, né? Para que alguns poucos ganhem muito mais. Eu penso que a gente vai ter muito trabalho, e esse trabalho é de um ano apenas, porque no outro ano já é o pega para capar das eleições, né? De um ano, é 2025. Então, o governo vai ter que acelerar. Nós, partidos considerados de esquerda, vamos ter que nos reestruturar, né? E botar a chinela no chão e partir aí para conversar com as pessoas, né? Para disputar a ideia. É isso. Obrigado a vocês. Um abraço grande. Abraço. Obrigada. Abraço forte. Você e na família. Abraço aí. Obrigado. Bom Tchau.